Hoje vamos falar sobre comunicação em saúde. A comunicação está profundamente inserida na atuação da vigilância em saúde. A ação do ACE é um trabalho comunicativo e de educação. Na verdade, é impossível falar em educação sem levar em conta a comunicação e vice-versa. Cabe perguntar: qual tipo de comunicação o ACE está exercendo? Qual tipo de comunicação o ACE deve exercer em seu trabalho? De acordo com o dicionário, comunicar significa o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e/ou processos convencionados, quer através da linguagem falada ou escrita, quer através de outros sinais, signos ou símbolos, quer através de aparelhamento técnico especializado, sonoro e visual. Podemos então dizer que comunicar é a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar com vistas ao bom entendimento entre as pessoas, convivência, trato, convívio. Existem várias formas de comunicação. Comunicação interpessoal é direta, estabelecida entre duas ou mais pessoas, pode ser feita pelas pessoas frente a frente ou por carta, telefone, e-mail ou bate-papo virtual. Comunicação de massa é dirigida a uma faixa grande de público e efetuada pelos meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, TV, rádio, etc. Comunicação não verbal é baseada em signos independentes de linguagem falada, como as imagens, a música, etc. A palavra comunicar vem do latim e quer dizer tornar comum, partilhar, repartir, associar. A comunicação permite que experiências, sensações, ideias ou pensamentos possam ser compartilhados com os outros. Assim, se comunicar é compartilhar, dialogar, tornar comum a experiência ou conhecimento. Podemos entender o trabalho do ACE como uma ação comunicativa na qual a interação em sociedade tem grande importância. Nas suas ações, o ACE está sempre comunicando algo, mesmo que não seja intencionalmente. Suas práticas na comunidade estão de alguma forma passando uma mensagem. Pesquisas realizadas sobre o trabalho dos antigos guardas sanitários mostram que suas ações influenciaram na forma como as comunidades rurais entendiam as doenças. As comunidades aprendiam ou confirmavam seus conhecimentos ao observarem o trabalho dos guardas sanitários. Por exemplo, quando os guardas pediam ao morador uma amostra de fezes para exame, a população entendia que devia haver mesmo alguma evidência de doença nas fezes. Caso contrário, o governo não iria gastar gasolina nos carros para ir e vir com aquele material nos potes. Quando os guardas faziam buscas de moluscos transmissores da esquistossomose nas águas dos córregos, os moradores da região percebiam que aqueles animais, aparentemente lesmas inofensivas, deveriam realmente oferecer perigo, pois os guardas não estariam caçando lesmas à toa. Esses exemplos tornam evidente que a comunicação não se faz só através da palavra. E mesmo quando usamos a palavra para nos comunicar, existem diferentes entonações de voz, pausas, alterações de volume que também dão um sentido para quem ouve. Temos que lembrar que nossa presença e o nosso corpo também falam enquanto falamos. Chamamos isso de comunicação não verbal. Erguer a sobrancelha, sorrir, apertar as mãos, mexer no cabelo, fechar os olhos, movimentar a cabeça, além da própria postura e posição do corpo frente ao outro. Tudo isso também diz muita coisa, tem um significado, o qual aprendemos intuitivamente a reconhecer. Além disso, a comunicação é uma via de mão dupla, ou seja, todos os envolvidos numa situação de interlocução emitem signos. Enquanto ouve, uma pessoa mostra suas reações, sorri, franze a testa, se mexe, muda sua postura corporal. Todos entendem esses sinais. A comunicação é um jogo dinâmico, simultâneo e rico, mesmo que se trate de uma conversa entre duas pessoas. Pode-se imaginar então como é complexa a relação de comunicação entre o profissional de saúde e a comunidade onde ele trabalha. Sua abordagem, sua vestimenta, o veículo que o trouxe, seus contatos locais, suas atividades anteriores na comunidade trazem inúmeras informações que interferem naquilo que ele intencionalmente pretende comunicar. Isso é o que chamamos de contexto da comunicação. Chama-se de contexto de comunicação as situações externas e internas em que se dá a comunicação. Por exemplo,
Se o ACE convoca uma reunião para uma palestra sobre determinado problema de saúde e as pessoas da comunidade não comparecem, ele pode descobrir que elas não foram porque ele foi visto conversando com alguém de má reputação na comunidade. Embora isso não tenha nada a ver com o conteúdo da palestra, criou-se um contexto muito desfavorável para o evento. Não podemos esquecer que a população tem suas próprias referências, não só com relação aos conhecimentos e práticas propostas, mas também com relação aos profissionais de saúde e aos outros atores sociais da comunidade. Cada pessoa ou grupo tem internamente suas referências acerca das coisas, a partir do modo como as experimentou ou as conheceu. O escutar ativamente permite às pessoas saberem que estão sendo escutadas e entendidas. Quando elas sentem que estão sendo ouvidas, expressam-se de forma mais completa. Ademais, a pessoa que escuta ativamente obtém informações úteis sobre quem está falando. Para escutar ativamente, é necessário focalizar, aceitar, refletir e estimular. Olhe diretamente para a pessoa que fala. O rosto, os olhos, postura e gestos são instrumentos de comunicação muito importantes. Desviar os olhos perturba a pessoa que está falando. Aceite os sentimentos expressados pela outra pessoa, ainda que não esteja de acordo com eles. Não julgue, não critique, não discuta e não pergunte por quê. Não faça comentários, a não ser para ajudar a pessoa que está falando a clarificar os seus sentimentos. Procure se colocar no lugar da pessoa que está falando, a fim de compreender melhor o que ela está querendo dizer e por que o assunto é tão importante para ela. Não discuta mentalmente. Discussões internas criam uma barreira entre você e a pessoa que fala, tornando a escuta impossível. Não entre em competição com a outra pessoa. Primeiro ouça o que ela tem a dizer, pois a maioria das pessoas acha mais fácil falar do que ouvir. Seja paciente. Não apresse nem interrompa a pessoa que está falando. Dê a ela tempo para que possa dizer o que pensa. Não suponha que as outras pessoas usem as palavras da mesma forma que você. Às vezes, as palavras significam coisas diferentes para as pessoas. Não suponha que a pessoa está mentindo, tentando envergonhá-lo, ou que está enfurecida só porque fala com muito entusiasmo. Verbalize para a pessoa que está falando sua aceitação sobre o assunto, dizendo, por exemplo, eu te entendo, posso imaginar como você se sente. Repita com suas próprias palavras a ideia central do assunto que está sendo falado. A pessoa que está falando perceberá que foi compreendida e que você entendeu que a situação é séria. Haja como um espelho que reflete para a pessoa que está falando os sentimentos expressados por ela, utilizando frases como eu percebo que esta situação o deixou irritado, ou você quer dizer que é como se fosse... Devolva as perguntas feitas. Isso ajuda a organizar o pensamento sobre o assunto e a entender melhor a necessidade que gerou a pergunta. Por exemplo, como então podemos fazer para... Ou, na sua opinião, o que você acha? Verbalize seu interesse no que está sendo falado, prestando atenção ao que a pessoa está dizendo. Comente com ela. Utilize expressões como que interessante, continue. Faça perguntas que animem a outra pessoa a dar detalhes sobre a situação. Elas podem ser iniciadas por me fale sobre ou eu queria entender melhor. Pergunte o que não entendeu, mostre o quanto necessita de mais explicação ou simplesmente demonstre que está escutando. Para finalizar, leia o texto Escutar, disponível na unidade 7 da biblioteca do curso, e reflita sobre a mensagem que ele passa. O nosso encontro acaba aqui. Nos vemos no próximo. Até lá!